Agora, ao nosso terceiro convidado, Dr. Diógenes Del Bel, diretor-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos Sólidos, ABETRE. Então, com a palavra, Dr. Diógenes, por 15 minutos. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senador. Eu agradeço aí o convite e até gostaria de acrescentar, quer dizer, felicito a iniciativa aqui da criação da comissão aqui no Senado. E só lembrando que há 4 anos atrás, até uns meses antes da promulgação da Política Nacional de Resíduos, a ABETRE já havia sugerido, né, aqui no Congresso que fosse criada alguma comissão para fazer o acompanhamento desse processo de implantação e buscando adaptações, conduzindo esse processo de modo mais adequado. Então, eu felicito essa iniciativa. É só pegar o... A associação que eu represento aqui, a ABETRE, é a Associação das Empresas que tem foco em processamento de resíduos. É uma associação que iniciou-se com os aterros sanitários e aterros industriais, que se desenvolve com outras tecnologias de aproveitamento e destinação de resíduos, mais focado aí, tanto em resíduos industriais ou resíduos urbanos. E a limpeza urbana não é nosso campo de representação e que hoje se desenvolve. Quer dizer, nosso negócio é focado em valorização de resíduos. Esse já era o ideal desde o tempo da fundação da associação. Fazer aqui algumas considerações e colocações iniciais que eu vou procurar ser bastante breve e objetivo para deixar mais tempo aí para uns debates finais. Então, sobre a política, né, na forma da lei e do decreto, ela realmente é bem formulada quanto a princípios objetivos, quanto às responsabilidades dos geradores e do poder público, né? Mas aqui, assim, quanto aos instrumentos econômicos e incentivos fiscais, ela foi indefinida, que não podia ser feito diferente na época, né? Não cabia avançar aqui, se tentou, mas tinha que ser objeto de legislação específica. Mas nós consideramos aqui algumas deficiências, no sentido de não ser completa, né, quanto aos prazos para a implementação. Quer dizer, uma série de disposições da ação de aplicação imediata e muitas outras não têm prazo. Você não sabe, não está claro quando que vigoram, ficam para frente. A outra responsabilidade pelo processo de implementação, que, logicamente, ela só podia atribuir ao governo federal. O decreto, né, da Política Nacional de Resíduos, quando ele criou toda aquela estrutura, ela é uma estrutura ligada ao governo federal. Ele não podia atribuir isso a municípios e aos estados. Caberia a articulação, a estrutura que vocês montaram, né? Mas é natural assim. E os mecanismos de acompanhamento da implementação, uma série de coisas nós já tínhamos dificuldades de estatísticas e isso se corre atrás para implantar, quer dizer, saber quantos municípios estão tendo plano, quantos planos de gerenciamento já tem nas empresas, né? Então, ela foi construída a partir dessa deficiência e tentando supri-la, né? Os únicos 3 prazos, né, quando se fala em prazo da política, foram aqueles 180 dias para elaborar a proposta do Plano Nacional de Resíduos, né? 2 anos para vigorar a condição de exigência dos planos para acesso aos recursos e os 4 para a disposição ambientalmente adequada de rejeitos, né? Que isso sai na imprensa com as redações mais diversas, né? E só vale lembrar que esse prazo aqui de 4 anos para acabar com os lixões, ele é um prazo aqui político concedido aqui na lei, uma vez que essa exigência ela já decorre da Política Nacional de Meio Ambiente de 1981, que foi com base nela que muitos foram processados e fechados. E sobre o plano aqui, né, ele é bastante amplo, com 29 diretrizes, 170 estratégias, né, mas ele não incluiu os resíduos comerciais e de serviços. Tem um trecho que ele diz que o que está para resíduos urbanos se aplica aos comerciais e de serviços e industriais, pouco genérico, mas não é tanto isso. E o resíduo de saneamento ele também não é abordado no Plano Nacional de Resíduos. As metas foram bem formuladas, mas quanto aos prazos de cumprimento, né, só 5 das estratégias do plano têm algum prazo vinculado a elas.
E das metas, né, dessas 29 metas, que são aquelas porcentagens por regiões, né, 18 delas já previam 100% em 2015. Por quê? Você não podia colocar num plano, né, que não ia acabar com os lixões até 2014. Então, você olha o plano, ele praticamente já está cumprido em 2015, o que não é a realidade. Então, fica meio fictício. Essas responsabilidades pelos cumprimentos da meta, né, elas deficientes no sentido que elas são regionais e não há como vincular ao Estado, são por estarem por regiões geográficas. Você não sabe como fazer isso. A partir do momento que se tenha dados de planos estaduais, é possível numericamente compor esses resultados, mas ela não dá para dizer o que significa a meta do Sudeste e qual a parte dela corresponde a São Paulo, ao Rio de Janeiro e assim por diante. E os mecanismos de acompanhamento dessas metas, vários deles ainda não existem, né? Para ser mais claro, algumas metas se referem à composição gravimétrica que seria levantada, nacional, que seria levantada em 2013, que ainda não há. Métricas correspondentes ao inventário de resíduos industriais, que ainda não há. E assim por diante. Quer dizer, então, alguns desses mecanismos de aferição das metas, tanto de apuração como de base de referência, ainda não há, são coisas a se construir. Então, algumas questões centrais que eu vou apontar aqui, dentre várias, né? As diretrizes e metas, né? Acho que seria interessante organizar e distribuir, né, essas responsabilidades pela implementação, todo aquele conjunto lá, né? Acho que o Ministério, dentro dessa estrutura, vem fazendo isso, mas tem outras metas que têm que ser encampadas em conjunto aí pela sociedade, pelos municípios, pelos estados, pelo setor empresarial, tentar articular um pouco mais profundamente isso, né? Essa questão que eu falei das metas, que são regionais, né? Então, na realidade, elas acabam não sendo nem metas, elas são a projeção de um indicador de um agregado, né? Albino, seria um agregado da região, mas não é realmente uma meta no sentido de obrigação de cumprimento, né? O outro ponto aqui que a BETRE sempre levanta são a necessidade das informações de controle para a gestão pública. O diagnóstico do IPEA, né, mostra a carência de informações de dados, né? Então, o SINIR, que está previsto na lei, é fundamental que ele seja desenvolvido, né? Integrar estados e municípios ao SINIR, metodologia de controle de balanço de massas, estabelecer como é que se faz isso, porque a massa, o que é estimado, o que não é estimado, perdas de massa nos balanços que vão sendo feitos e alimentados no SINIR, né? Qual a metodologia para isso, cruzamento origem-destino, né? E este desenvolvimento todo também deveria ser construído numa revisão do Plano Nacional, na próxima revisão, como colocar esses mecanismos, né, como parte do plano, né? O Albino, né, citou algumas necessidades de desenvolvimento de regulamentos, né? Na BETRE nós temos feito aí um levantamento que nós chamamos de agenda regulatória, né? Há uma necessidade de uma série de regulamentos, né, e de revisões de regulamentos vigentes, né, para azeitar todo o caminho de implementação da Política Nacional de Resíduos, né? Eu vou citar um aqui que é caro para o Vanderlei, que é o termo de referência para os planos de gerenciamento de resíduos. Nós temos trabalhado nisso, é muito importante. Critérios de dispensa, né, do plano de gerenciamento para micro e pequenas empresas. Então, todas essas necessidades burocráticas, assim, revisão da resolução CONAMA sobre tratamento térmico de resíduos, revisão da resolução sobre coprocessamento, tem uma série de coisas que precisam ser resolvidas aí e seria interessante ter um mapeamento, né, e atacar isso, ter um plano de ataque para adaptar a legislação, né, procurar, eu fiz isso assim no plano federal, mas com certeza tem legislações estaduais ou municipais que precisam ser harmonizadas para diminuir o atrito nesse processo de implementação, né? O outro ponto aqui, os instrumentos econômicos e incentivos fiscais, né? Esse é um ponto assim que é necessário definir rapidamente, né? Nós sabemos que esse trabalho é árduo, é longo, isso foi objeto da reunião da semana passada do GT3, né? Mas é uma questão crucial, que essa definição aqui, quanto mais rápido ela sair, mais ela sinaliza os caminhos de viabilidade, né, as opções que se venham a fazer, né, os orçamentos que terão que ser dedicados a isso. Seria o quanto antes a gente conseguir definir isso. Lembrando, é um trabalho muito árduo, mas seria importante.
Sobre a logística reversa, acho que o Albino já falou algumas coisas, né, dos prazos, da ambição inicial, né, que no próprio plano, né, numa parte ele falava a implantação a partir de 2012, isso no capítulo 4, né, que é das diretrizes. No capítulo 6, que é dos programas e planos de ação, né, já pula para 2013, dentro do próprio plano, que cada um foi redigido em algum momento, né. E já sinalizava também, a partir de 2015, a revisão daquelas cadeias que já foram citadas, aquelas que já estão em operação. Então, muito trabalho que vem pela frente, aí, muita estrutura que se precisa para isso. Sobre a logística reversa, né, na questão dos resíduos perigosos, o secretário Ney Maranhão citou agora há pouco essa questão, especialmente dos resíduos eletroeletrônicos, né, de desconsiderar a periculosidade, né, criar um mecanismo que altere isso. Eu tenho dado outra sugestão, né, de que não é que se o resíduo é perigoso, né, eu não vou desconsiderar que ele é. Eu tenho dado a sugestão de usar o que está no artigo 64 do decreto, né, que ele já prevê a figura lá de como você define um operador de resíduo perigoso. Ele é perigoso se o órgão ambiental, né, dentro de critérios, considerar que aquela operação tem impacto ou não será se não tem impacto. Então, nós temos esse dispositivo já no decreto. É questão de estudar, estruturar. É uma alternativa também que se pode lançar mão. Só para dar um exemplo aqui. Uma outra questão que ficou de fora de todo esse processo aí é a questão da exportação de resíduos, né? A lei só falou da importação. Ela proibiu a importação, né, de perigosos e de rejeitos e condicionou as demais a características que não causem dano, não causem risco, né? A exportação, o Brasil exporta resíduos, a gente sabe que exporta legalmente, tem exportações ilegais, como em todo caso, mas seria importante ter uma sinalização qual será a política do Brasil para a exportação, quer dizer, nós vamos exportar resíduo bruto, vamos exportar só o que for beneficiado no Brasil. Se houver capacidade aqui, você restringe a exportação ou não, porque dependendo de decisões como essa, né, elas vão dizer qual será o parque de aproveitamento de resíduos que nós vamos ter no Brasil. Por quê? O grande centro produtor mundial, né, está deslocado para a Ásia, para o Sudeste Asiático. Lá que se produz eletroeletrônicos, se produz tudo isso. Esse pessoal vem aqui e compra contêineres e contêineres de resíduos. De alguma maneira, aquilo que interessa para eles, tendem a deixar aqui o que não tem valor, né? E seria importante o Brasil pensar, nós refletirmos sobre isso e definir o que nós vamos fazer com isso. Vamos deixar livre, né? Porque em alguns momentos, aí, por exemplo, né, nós temos assim, uma situação de conflito, né, na Crimeia, de repente há uma carência por algum incidente aí de guerra, de conflito, há uma carência por plástico, alguma refinaria de repente o mercado vem e compra todo o plástico aqui no Brasil. Basta assim, algumas horas, alguns dias, o mercado muda, né? Porque esses resíduos tendem a ter característica de commodities. Então, seria um ponto importante para uma futura avaliação. E algumas conclusões aqui finais, né? Sobre o Plano Nacional. Seria importante ele ser oficializado como definitivo, porque as conversas, né, entre as pessoas do setor, assim, o plano vale ou não vale, né? O secretário explicou aí, né, e ele ainda terá que ser revisado após 4 anos, será em 2016, 2018, né? Que seria como ele ainda está como não oficial. Talvez uma saída daquela questão do Conselho da área da Agricultura, né? Como essa obrigatoriedade foi colocada no decreto presidencial, o próprio decreto o artigo 1º elimina essa necessidade, e o artigo 2º promulga o plano, né? Então, seria uma forma de fazer isso. Essa gestão da implementação, né, essa articulação, acho que precisa trazer mais atores, né, tirar a sobrecarga do Ministério do Meio Ambiente, que ele vem fazendo, mas envolver os outros entes federados, a gente criar alguma coisa na área dos recursos hídricos, como o senhor citou, na área do saneamento básico, de água e esgoto, o PlanSab, essas coisas andaram com um pouco mais de cooperação do que nessa área de resíduos, né? Então, acho que valeria a pena fazer isso. E
talvez eu fico sempre pensando aqui se seria para facilitar esses mecanismos, né, ter um outro instrumento legal adicional para vincular essas responsabilidades, ser um pouco mais incisivo naquilo que a política, aquelas deficiências, entre aspas, que eu coloquei no início, né, ficaram na criação da lei. Talvez avançar um pouco nisso, em algum desenho que crie um pouco mais de obrigação de estados e municípios participarem dessa estrutura aí. Então, esses são pontos assim, para reflexões, eu peguei assim, pinçados alguns pontos, né, e eu encerro por aqui e agradeço aí a atenção de vocês. Obrigado.